Olá, nessa aula eu vou te mostrar uma visão geral do painel aqui da corretora IK Options, para você se habituar, se familiarizar, e também nós vamos fazer as configurações, tá? Que você tem que deixar pronta sempre que você entra no aplicativo ou na página aqui, para você poder operar, tá? Então, vamos lá. Algumas informações que você tem aqui. No canto direito, você tem o valor do saldo da sua conta, como eu te mostrei. Quando está laranjinha é uma conta demo, quando está verdinho é uma conta real, tá? Então não se confunda nisso, que para você treinar as primeiras operações é interessante que você utilize a conta demo, tá? Pelo menos por um tempo, uma semana, por exemplo, até você pegar a manha, porque você pode perder e repor à vontade o dinheiro aqui, tá? Já na conta real, obviamente, não é assim. Então, fica esperto, né? Fique esperta nisso para você treinar primeiro na conta demo se você não tem experiência. Então, você tem sua foto aqui, o valor da sua banca, e aqui no cantinho, tá? Abaixo do botão de depositar, que fica sempre aqui, você tem o relógio, tá? Onde você vai selecionar quando que é o final da expiração da vela. Por quê? Porque, como você já sabe, você abre a operação e determina se essa operação vai durar 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 minuto. Tá? Nós vamos operar sempre em M5, ou seja, 5 minutos. Então, você vai cuidar esse reloginho aqui embaixo, ó, tá? Bem no rodapé aqui, ó, no rodapé embaixo você vai ter a data atual e a hora atual, tá? Então é sempre através desse relógio que você vai fazer as entradas. Vamos supor que eu faria uma entrada aqui às 11h40, agora são 11h37. Então eu colocaria aqui nesse reloginho, tá, para 11h45, porque a vela vai durar 5 minutos. O candle vai expirar, né, a operação vai finalizar em 5 minutos. Então eu tenho sempre que colocar, né, o tempo de 5 minutos. Eu vou ter um sinal às 11h40, então ele vai terminar às 11h45. É esse valor do final, né, da expiração que vem aqui. Então, nesse reloginho é muito importante. Aqui embaixo, no valor, você tem o valor que você vai fazer a entrada. Como eu já mencionei, sempre 1% da banca. Então, se eu tenho aqui uma banca de 10 mil reais ou 10 mil dólares, eu vou fazer 1%. 1% vai ser 100 reais ou 100 dólares, enfim, vamos falar como reais para ficar mais fácil. Então, se eu tenho 10 mil reais, eu vou fazer uma entrada de 100 reais. Tá? Aqui embaixo, em verde, é o rendimento ou o payout, ou seja, é quanto a corretora está pagando naquele momento. Então, agora, no dia 13 de fevereiro, às 11h38, ela está pagando 87%. O que significa que se eu fizer uma entrada de 100 reais, o meu retorno de lucro vai ser de 87 reais, ou seja, eu recupero aqueles 100 reais e lucro 87 reais e 8 centavos. Se eu perder a operação, eu vou perder os 100 reais, certo? Bom, aqui abaixo você tem dois botões e dependendo da sua interface, eles podem estar em português, como está aqui, pode estar em inglês, tá? O importante é que você vai ver lá nos sinais, né? O put, que é o sinal de venda, e o call, que é o sinal de compra, que aqui está representado como acima, o verdinho, e o abaixo, o vermelho. É simples, compra é verde, né? E venda é o vermelho, tá? Então, lá dentro dos sinais no nosso grupo, você vai ver lá, put é o baixo aqui, é a venda, e call é a compra, é o verdinho, você vai ver também sinalizado em verde lá, tá? Então, beleza, aqui você já tem no lado direito a parte bem importante, que é o horário, tempo de expiração da vela. Muitas vezes, quando você estiver aqui embaixo no relógio, por exemplo, 11h39, depois que passar 30 segundos das 11h39, tá, é que ele vai permitir você colocar os 5 minutos. Então, você tem que ficar esperta nisso. Tá? Às vezes, ele só vai deixar você colocar os 5 minutos aqui quando der 30 segundos, tá? Faltando 1 minuto, faltando 30 segundos para 5 minutos antes. Então, se a gente vai entrar 11h40, quando for 11h39 e 30 segundos, ele vai me permitir colocar para 11h45. Então, você vai pegando a manha com o tempo. Por isso que você tem que começar operando na conta demo, tá?
Bom, aqui você tem o gráfico que nós vamos modificar. Por enquanto só vou te mostrar aqui, nós vamos modificar isso. E aqui em cima você tem as paridades. Se você clicar nesse maisinho, você vai ver todas as paridades dentro da IKEOptio. Então, por exemplo, a gente tem aqui o euro USD, essa paridade, tá? A base euro, cotação USD. Você tem duas opções para operar, que são aqui na parte de opções, tá? Você tem binárias e você tem digital. O que eu recomendo? As duas são exatamente o mesmo gráfico, tá? As binárias, elas têm a vantagem que se você der um empate, você pega o dinheiro de volta, se der um empate na operação. E a digital, se der um empate, você perde. Porém, na digital, você pode vender a operação, tá? Antes dela terminar, adquirindo um lucro menor, mas, de repente, não assumindo um risco, caso esteja muito volátil. Enfim, eu recomendo, num primeiro momento, você operar na que estiver pagando mais, porque você vai querer um payout aqui, ó, o lucro atual, você vai querer um payout um pouquinho maior para você fazer menos operações, tá? E tirar o seu lucro diário. O gráfico não muda, a movimentação não muda, tá bom? E às vezes você vai vir aqui, algumas moedas vão estar fechadas na digital e pode ser que estejam abertas na binárias, ou vice-versa. Tá? Ela pode estar fechada na binárias e você pode encontrar ela aberta aqui na digital. Você vai colocar, por exemplo, aqui AUD CAD, pronto, ela está aberta aqui nas binárias e está aberta também na digital e nas binárias. Só que na digital você tem ainda o AUD CHF, que é o dólar australiano para o franco suíço. Na digital não tem, ó, tá? Não tem. Então, você vai ter aqui uma pequena diferença. Como você está vendo, ó, a UDCAD está pagando 75% nas binárias e está pagando 87% na digital. Então você pode selecionar aqui a digital, ele vai abrir o gráfico e beleza. Agora você tem que configurar o gráfico para poder operar. Primeiro passo, você vai vir aqui, ó, na esquerda, ó, e vai vir aqui nessas duas primeiras opções aqui, nessas bolinhas aqui. Primeira delas, o tipo de gráfico, você vai abrir e vai colocar velas. Ou se tiver em inglês, você vai colocar candle, tá? Pronto, aí você vê que o gráfico mudou e se você rolar aqui na rodinha do mouse, ó, ele vai aumentando de tamanho para você ver ele melhor. Então essa é a primeira opção, você vai selecionar as velas aqui ou candle, tá? E a segunda opção, você vai clicar nessa segunda bolinha, o período da vela, você vai colocar 5 minutos. Ele vai carregar, pronto. O que significa isso? Significa que cada uma dessas velas, ela demora 5 minutos para fechar, tá? Então, você tem uma leitura do gráfico que é muito boa, tá? Aonde você pode ver cada operação, ela vai durar 5 minutos, ou seja, uma vela é o tempo de duração de 5 minutos vai fechar uma vela. Quando terminar 5 minutos, vai abrir outra vela, outro candle. E aí você pode fazer as operações de forma bem clara e fácil, tá? Então, aqui uma visão geral, essas são as informações básicas. O relógio você controla as entradas sempre por aqui por baixo. E aqui nesse maisinho você seleciona as moedas, tá? Vou botar, por exemplo, aqui dólar e ien, né? Dólar e ien, né? Vou colocar aqui, por exemplo, euro, vou botar aqui euro, dólar, não, aqui no caso libra esterlina, né? Moeda da Inglaterra, e dólar americano. E eu recomendo você deixar os 4 próximos sinais aqui, é o suficiente, tá? Você vai operar no primeiro, ó, vamos mudar aqui, ó, sempre mudando para a opção vela e 5 minutos. Aqui, ó, o decade está certinho, aqui já está certinho, as próximas que você vai abrir, já vai abrir na configuração correta, tá? Então, basicamente, é isso que você tem que prestar atenção, configuração do tempo de expiração da vela e o tipo de candle, vela, né? Horário, valor da entrada, payout, que é o quanto você está tendo de lucro, e os botões de compra ou venda, certo? E, obviamente, a sua banca para você poder saber o 1% que você vai entrar. Por exemplo, se eu pegar minha banca de conta real aqui,
Nessa conta tem 5.788. Qual seria o meu valor de entrada aqui? Seria 1%, então seria R$ 58. Tá? R$ 58, 1% do valor da minha banca. Se eu tiver 10 mil, vai ser R$ 100. Se eu tiver 15 mil, vai ser R$ 150. E assim por diante. Tá? Então, nunca entrar com mais de 1%, senão você coloca em risco. Então, essa é a visão geral do dashboard da Ike Option e as configurações que você tem que fazer para deixar ele bonitinho. Pode ser que ao sair do seu painel aqui e voltar no outro dia, você tem que refazer essas configurações de novo, aqui do candle e também dos 5 minutos. Não esqueça de verificar isso, porque isso é muito importante para você ter uma visão clara das operações. Tá bom? Então, nessa aula era isso. Bate abraço e até a próxima aula.